Graça e paz, povo de Deus. Estamos de volta aqui com o nosso quarto programa falando das coisas de Deus, do reino de Deus, do reino vindouro. Estamos aqui com Wesley novamente. Nem trocamos de roupa, vocês viram? Estamos ainda com a mesma roupa, não repara. Amém? Wesley, vamos lá. Só uma Estamos aguinha, entrando na tribulação, estourou a bolsa, e aí? Estourou a bolsa. Uau! Então, falamos dos princípios das dores no vídeo anterior, né? Na nossa conversa anterior, que são contrações de treinamento para que a contração real, quando aconteça, o corpo suporte, o corpo já esteja preparado. Acostumado. Agora, do versículo 15 ao 28. 15 ao 28, Jesus vai falar da grande tribulação. O que é a grande tribulação? São as contrações reais. Estourou a bolsa. Estourou a bolsa. Aonde inaugura a grande tribulação? Qual é o fator que inaugura a grande tribulação? Vamos lá em Apocalipse, capítulo 6. Apocalipse capítulo 6 diz assim, versículo 1. Observei quando o cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos. Em seguida ouvi um dos seres viventes dizer com voz de trovão, vem! Olhei, e diante de mim estava um cavalo branco, e seu cavaleiro empunhava um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele cavalgava alteiramente como um vencedor e determinado a vencer. O que acontece aqui é a abertura do primeiro selo. Mas, quando a gente lê o primeiro selo, abriu o primeiro selo e um cavaleiro num cavalo branco e tal. Com um arco sem flecha? O cara quando a gente imagina um cavaleiro, um cavalo branco, o que a gente imagina? É Jesus aí, cara. Uma coroa na cabeça, é Jesus vindo. Mas na verdade não é. O cavaleiro do cavalo branco do primeiro selo é o anticristo. A grande tribulação é inaugurada com o aparecimento do anticristo. Jesus fala no versículo 15 de Mateus 24. E assim, ele vai introduzir a grande tribulação. Quando virdes a profanação horrível da qual falou o profeta Daniel no lugar santo. Quem ler o profeta, entenda. Está escrito que Jesus está dizendo... Tu quer entender sobre isso? Lê, Daniel. Vai ler. Eu não vou dar tudo para ti aqui. E aí, quando vocês virem a profanação horrível da qual falou o profeta Daniel no lugar santo, então os que estiverem na Judéia fujam. Vamos lá. A grande tribulação é inaugurada com o aparecimento do anticristo, com o aparecimento do homem do pecado, e não só isso. Esse cara vai se posicionar diante das nações como Deus. Ele vai querer ser adorado. Exatamente. No caso, eu entendo que ele vai vir com a solução dos problemas da humanidade. Sim, a paz, né? A paz. Unificação. Assim, quando tudo. vocês estiverem em paz, Sim. Então terrível destruição virá. Então ele vem, inaugura a grande tribulação com o aparecimento do homem do pecado. Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses capítulo 2, para mim também é, versículo 1. Caros irmãos, quanto ao retorno do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, vos suplicamos. O que Paulo está querendo introduzir aqui? Vinda de Jesus e arrebatamento. Quanto à vinda de Jesus e o arrebatamento, não permitam que vosso modo de crer seja influenciado, nem fiquem com medo por causa de profecia, palavra ou carta, atribuído indevidamente à minha autoria, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Olha só, Paulo está dizendo, cara, quando se trata de arrependimento e a vinda de Jesus, vocês não podem ter medo, cara. Ignora as profetadas. Versículo 3. Não vos deixe enganar de forma alguma por ninguém, porque antes daquele dia, ou seja, antes da vinda de Jesus, virá a apostasia. E então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Aquele que se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração, a ponto de se assentar no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. Então, antes da vinda de Jesus, é necessário, é uma consequência, antes da vinda do verdadeiro Jesus, virá o falso Jesus. Sim. Então, é sobre isso que Jesus está falando aqui, introduzindo a grande tribulação.
Então, o que é a grande tribulação, para nós passar essa parte aqui? Um dia nós vamos entrar, vamos mergulhar um dia. Não dá para ficar muito na grande tribulação, porque deixa chegar ela. A grande tribulação não é boa também para ficar muito tempo dentro dela, né? Então, a grande tribulação é um período de 7 anos. Não são 7 anos literais, a gente não pode observar isso. Apareceu o anticristo, agora daqui 7 anos nós vencemos. Tá tudo certo. Não. Um dia nós vamos falar sobre isso, sobre o aspecto da grande tribulação. Mas a grande tribulação, no livro de Apocalipse, é descrita como um período de 7 anos, dividido em 2 períodos. O primeiro período de 3 anos e meio e o segundo período de 3 anos e meio. O primeiro período de 3 anos e meio fala do império do anticristo em ascensão e tomando governo e amplitude, dominando sobre todas as coisas, dominando sobre as nações, né? Ou pelo menos sobre grande parte das nações, sobre o anticristo se exaltando e não sendo reprimido, né? E a igreja e os santos e os judeus, enfim, sendo perseguidos, massacrados, esmagados, né? Vale ressaltar também que dentro do contexto do entendimento da grande tribulação, há aqueles que creem que a igreja estará, há aqueles que creem que a igreja não estará, né? Mas como eu estou falando aqui, eu estou apresentando meu ponto de vista, claro. Né? Mas há aqueles que creem que a igreja não estará, e no caso, os que serão perseguidos serão os judeus. Né? Será Israel. Tem pessoas que creem que a igreja não passará pela grande tribulação, que será arrebatada antes da grande tribulação. Perfeito. Né? E eles têm os seus textos, seus pontos de vista. Né? Mas enfim, então é um período de aflição, primeiros 3 anos e meio, para os santos. Né? Sendo eles judeus ou igreja, a Apocalipse 13 fala que os santos estão na grande tribulação e que o anticristo tem autorização para persegui-los e matá-los, cara. Que louco isso, né? Por que ele tem autorização? Porque o primeiro selo foi aberto. E eu vi um cavaleiro branco com uma coroa na cabeça, com um arco na mão e autorizado a vencer. Tá entendendo? Então, sejam eles judeus ou cristãos, os que estão na grande tribulação, o anticristo tem autorização nos primeiros 3 anos e meio para esmagá-los. Sim. Né? É uma peneira, né? É um teste. Eu vejo isso como um teste de Deus. Vocês são cristãos mesmo? Vocês são meus seguidores mesmo? Né? Então, só que o louco é que dentro do contexto de perseguição e massacre acontece o maior avivamento da história da humanidade. Eu pensei que você não ia falar, só notícia ruim pro povo e a parte boa. A gente precisa dar a má notícia primeiro, porque daí quando a boa notícia vem, ela de fato é uma boa notícia. Dá uma aliviadinha. Uau, então a boa notícia é que aqueles que estarão inseridos dentro da grande tribulação experimentarão o maior avivamento da história da humanidade. Não é, né, da igreja, cara. É o maior mover do Espírito em toda a história, homem. Sabe? Nunca depois, nunca antes haverá mover de tamanho como aquele. Assim como nunca antes e nem depois haverá aflição como aqueles dias. Então, a frase que eu resumo esse entendimento é: os piores dias do mundo serão os melhores dias da igreja. Uau. A parábola do joio e do trigo é uma parábola escatológica, né? E Jesus, ele dá um decreto: deixai, pois, que ambos cresçam juntos até o dia da colheita. Então, assim, o que Jesus está dizendo? Que o joio e o trigo alcançarão a sua plenitude, a sua frutificação total, a sua complexidade. Eles vão chegar ao ápice. Tanto o joio, que representa a iniquidade e fala do padrão de pensamento dessa era, vão alcançar a sua plenitude, a sua totalidade. Então as coisas, no que diz respeito enfim, ideologia de gênero e tudo isso, cara, só tende a piorar, meu irmão. Só vai ficar pior, vai ficar muito intenso, né? Vai ficar muito intenso mesmo. Mas também o que diz respeito ao reino de Deus, aos milagres, à regeneração, ao novo nascimento, as nações sendo alcançadas com o evangelho, também alcançarão o seu ápice. Nós estaremos dentro do contexto de maior influência da igreja do Espírito Santo de todas as eras. E automaticamente um tempo de maior conversão. Uau, exatamente. Tem alguma expectativa, Wesley, de quantos em si se converterão nesse tempo de grande tribulação? A expectativa, né? Eu tenho muitos amigos que falam de no mínimo 1 bilhão de pessoas sendo alcançadas dentro desse período de aflição. Então é muita gente, cara. É muita gente. Vai haver um despertar muito maluco de gente maluca, porque
debaixo de ameaças de morte, o cara tem que ser doido para aceitar Cristo. Sim. Para receber o evangelho. E só para as pessoas terem uma noção do grande avivamento que vai acontecer, Atos dos Apóstolos seria uma base. Atos dos Apóstolos é uma partícula. Sim, uma partícula comparada com o grande avivamento. Exatamente. Porque Atos dos Apóstolos nós vamos ver 120 homens, né? Não, mas eu digo no decorrer de todo, não só Atos 2, mas o decorrer de toda a igreja se manifestando o princípio da igreja. Isso, mas é isso que eu tô te e... falando. Imagina que 120 homens tocaram o mundo inteiro da época. Isso. Porque na época o mundo inteiro era o Oriente Médio e a Europa. Ficavam a África ele não era vista como uma parte do mundo social da época. 120 homens tocaram o mundo inteiro da época. O que dirá de... Vamos lá, vamos dizer que na grande tribulação, vou chutar abaixo, teremos 10 milhões, teremos 100... Vamos lá, 100 milhões de cristãos acesos nas nações. Nossa. Se 120 tocaram o mundo da época, o que farão 100 milhões? Meu Deus. Eu serei um deles, em nome de Jesus. Então, a primeira parte é perseguição e avivamento em escala, na mesmo nível. Segunda parte da grande tribulação, segunda parte de 3 anos e meio, é o completo despejar e derramar da ira de Deus. Né? A grande tribulação, a sua segunda parte, só fala da ira de Deus. A primeira parte fala da ira do anticristo. Né? Poderemos dividir assim, a ira do anticristo e a ira de Deus. Na parte onde a ira de Deus vai ser derramada, ela é inaugurada com o toque da primeira trombeta. Né? É onde Deus vai começar a julgar as nações e o império do anticristo, com todo tipo de praga, destruição. Tá, mas daí a Bíblia diz, eu não me lembro o texto agora, que eu acho que é Apocalipse 1:7, né? Que diz que Deus guardará os seus da ira dele. Sim, Apocalipse 3:7. 3:7. Jesus promete para a igreja que vai preservá-la da ira. Tá, mas como ou que vai guardá-la da ira. Como que vai guardar se ele vai derramar a ira e a igreja vai estar no meio do negócio? Tá. Isso é um dos argumentos dos pré-tribulacionistas ou os mesotribulacionistas, que também não creem que a igreja vai estar nesse último período. Né? Eles creem que a igreja vai passar pela perseguição, sim. Mas quando a trombeta tocar, vamos embora. Na primeira daí. Vamos que daí é o que vai contra o que eu acho que é Mateus 24 mesmo, que fala que no toque da última trombeta. Né? 1 Coríntios 15 também fala sobre a última trombeta. Enfim, o apóstolo Paulo fala de Tessalonicenses ao soar da última trombeta. Mas enfim, sim. Eles usam esse argumento. Cara, Deus disse que vai guardar a igreja da tribulação. Mas Deus guardou Noé da tribulação ou não? Guardou. Mas ele não precisou tirar ele daqui. Ele preservou. No meio do Então a arca é o lance. A arca, quando a ira de Deus veio na terra, Deus deu uma arca para preservá-lo da ira. Assim também quando o povo estava no Egito e o faraó disse, não vou deixar sair, Deus manda a ira dele contra o Egito. Porém a terra de Gozen, que ficava no meio do Egito, não foi afetada pela ira. Êxodo 8:9. Então Deus envia a ira, mas preserva os santos, sem precisar levá-los para o céu para depois devolvê-los. Né? Senão seria fácil, Deus faria isso com Noé. Sim. Noé, vou destruir a terra. Não precisa nem não precisa fazer arca. Então, cara, vou arrebatar vocês, aí arrebata eles, daí guarda ali, passou os 40 dias, agora eu vou devolver vocês. Botar vocês aqui no bolso da camisa, né? Depois eu devolvo ali. Né? E essa pra mim é uma ideia que não faz sentido com as escrituras, cara. Tipo, eu tiro vocês agora eu vou matar todo mundo, vou destruir, vou limpar até agora eu vou devolver vocês pra cá. Não, sim, cara, não faz sentido na história bíblica isso. Sim, porque o povo sempre em si foi perseguido e foi passado por grandes dificuldades até chegar... E até Quando eu chego no Oriente Médio e falo que Deus não vai deixar perseguir a igreja porque ele ama a igreja, eles dão risada na minha cara. Sim. Porque os caras já estão perseguidos. Chega na Coreia do Norte e diz assim, gente, não, nada de tribulação. Jesus não vai. Pô, a igreja dele, cara, a igrejinha dele, a noivinha dele. E aí os caras olham pra ti. Porque lá eles vão dizer assim, é um stand-up isso aí? O que é? Porque, cara, os pastores na Coreia do Norte são amarrados as pés e as mãos, são colocados no asfalto e um tanque de guerra passa por cima deles vivos. Teve um brasileiro agora que foi morto lá na África. Até ele era lá de... Mas esqueço o nome da cidade. Eu sei que era lá do Ceará.
Sim. Foi morto e tacaram fogo nele agora. Nesse aí, ano agora, né? 2023, né? Será que Jesus não vai deixar a igreja passar pela tribulação porque ele ama? Cara, tribulação não é algo ruim, é um teste. Sim. Né? De É edificação. um teste. É o fogo do ourives para testar o ouro. Tá, e aí? Vambora. Senão não vai dar tempo de nós falar sobre Deus. milênio. Vambora. Vamos. Então, a grande tribulação, ela tem o seu início na primeira trombeta e ela é concluída com a última trombeta, né? Porque o lance das trombetas e as taças, elas acontecem de forma simultânea, né? Você vai ver que a primeira trombeta e a primeira taça falam da mesma coisa, a segunda trombeta, a segunda taça fala da mesma coisa. Então, as trombetas e as taças é o derramar da ira de Deus nas nações contra o anticristo. E ele se finda esse período ao toque da última trombeta, né? Que é o que Jesus falou, tu comentou aí, que no último toque, ou na última trombeta, acontece o arrebatamento. Os santos recebem corpos glorificados. Jesus aparece nos ares, todo mundo está vendo, né? A Bíblia não fala nenhuma vez de uma vinda de Jesus que ninguém vai ver. Todo né? olho verá. Todo olho verá. Todo olho verá e todo joelho dobrará. Todo mundo reconhecerá. Mas não vai mais dar tempo de se arrepender. Dali para frente não tem mais o que fazer. Pronto, já é essa. Então Jesus vem e aqui agora nós vamos começar o reino. Né? Eu vou ler Apocalipse 11. Para mim é um texto bem pontual quando fala a respeito disso. Apocalipse 11, 15. Então o sétimo anjo, ou o último ali, né, dessa sequência, dessa série de setes, fez soar a sua trombeta e aconteceu no céu fortes vozes que proclamaram: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para sempre. Né? O que aconteceu aqui? Tocou a última trombeta, Jesus veio e ele tomou posse de todas as nações. Ele tomou posse de todos os reinos. E ele se torna rei agora. Tá? Acabou a grande tribulação. Os santos estão com o corpo glorificado. Jesus está na terra agora. Jesus marcha para Jerusalém, destrói o anticristo, toma Jerusalém, a Jerusalém que nós conhecemos hoje lá em Israel, lá no Oriente Médio. Que é a profecia de Zacarias 14. Exatamente. Toma posse do reino e ele senta num trono. Quando ele senta nesse trono, agora dá início àquilo que nós chamamos de reino consumado. Né? E aí agora, acabou a grande tribulação, nós vamos ter duas linhas de pensamento principais que falam sobre o que vai acontecer depois que Jesus voltar. E era aqui que eu queria chegar, gente. Eu gostaria de ser mais profundo, mas não vou conseguir ser tanto. Mas vamos lá. Quando Jesus senta no trono na segunda vinda, ele estabelece. Hoje nós estamos manifestando o reino através desse vídeo, através de oração, através da regeneração da nossa vida. Mas ele não é estabelecido ainda. Né? George Eldon Led diz assim: o reino de Deus é, mas ainda não. Ele é, mas ainda não. Numa plenitude. Né? Exato. Nós somos filhos de Deus, mas ainda não. Porque a terra ainda está aguardando a manifestação dos filhos. O que isso quer dizer? Que nós somos filhos de Deus internamente. O reino de Deus é internamente para os santos, mas não em plenitude. Então você é filho de Deus, mas ainda não. Porque tu é interno. Mas quando a trombeta tocar, aí sim. E tu receber um corpo glorificado, Filipenses 3 diz assim: e nós seremos semelhantes a Ele. Voltou para o princípio. Aí quando nós for semelhante a Ele, a criação não vai mais... O anseio da criação vai ser suprido. Ela vai olhar para o Fábio com o corpo glorificado e vai dizer: nosso rei voltou. Aquele que recebeu o encargo de nos governar está de volta. Amém? Então, começa o reino agora. Há quem diga que quando Jesus vir estabelecer o reino, haverá um período chamado de milênio, ou 1000 anos, né? Creio que o milênio é um período literal. Eu sou um desses caras, né? Que creio que o milênio vai ser um período literal. Estabelecido aqui na Terra. Aqui na Terra, durante 1000 anos. Não espiritual nos céus. Não espiritual, jamais. Não tem o que reinar no céu. Vai reinar anjo. Vai dizer: anjo, traz um copo aqui pra mim. Por isso que eu falei a questão de não vai subir ninguém. Não, então, segundo a palavra de Deus, não vai subir o reino ninguém. milenário vai ser estabelecido aqui. Exatamente. E se não tiver milênio, que é uma hipótese também, que é o amilenismo, né? Ele crê que Jesus vem e estabelece. Quando Jesus estabelece o reino, nós já vivemos uma eternidade com ele. Então, de qualquer forma,
não vai subir ninguém. Não vai subir né? ninguém. Porque ele vai estabelecer em Jerusalém. Qual é a diferença do amilenismo pro pré-milenismo, né, histórico? Eu sou um pré-milenista histórico. Né? Eu sou um pós-tribulacionista pré-milenista histórico. A diferença é que o amilenismo crê que quando Jesus vem e ele estabelece o reino em Jerusalém, no mesmo instante acontece o juízo final. Né? Abrindo um parênteses aqui, que eu acho que você não sabe, talvez você não saiba, mas o juízo final não é para os santos. Né? Quando o juízo final acontecer, a igreja não vai ser julgada nesse juízo. Sabe por quê? Porque o juízo final, ele compete condenação. Quando a Bíblia diz que o juízo de Deus começa pela sua casa, não está falando do juízo final. Está falando de um juízo de condenação, está falando de um juízo de galardão. Todas as parábolas que Jesus conta a respeito desse juízo da casa, ele fala, e foi dado uma moeda para cada um. O cara foi para uma terra distante, quando ele retorna, ele fala, e aí, cadê a moeda? Multipliquei 10 vezes, multipliquei 5 vezes, não multipliquei. Qual é o juízo porque não multiplicou? Dá a moeda para o primeiro, e ele passa para o próximo, e aí? Ou seja, aquele que está inserido no Senhor, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Logo, não necessita de julgamento. Tá me entendendo? Então, essa parte do galardão é para ver que níveis nós vamos viver no reino literal. Nossa, isso aqui é forte, Fábio, porque daí agora nós já estamos, cara, falando de coisa sensacional aqui. Qual é o nível de encargo que eu vou te dar no meu reino? Porque o reino de Deus é um reino hierárquico. E não somente isso, o reino de Deus é um reino meritocrático. Ou seja, você vai reinar de acordo com os seus méritos. Né? Com o que você fez agora nesse reino aqui, que a gente está vivendo. Fábio, tu renunciou talvez tantas coisas para poder ser pastor, para poder permanecer em Farroupilha. Talvez tu poderia, tu disse que trabalha com transportes, talvez tu poderia estar com uma carreta hoje ganhando 20, 30 mil por mês, viajando o Brasil inteiro, só enriquecendo, só mandando grana para a família. Enriqueçam, compre uma casa, enriquecendo, ganhando grana mesmo. Talvez tu renuncie a isso, e eu não sei se isso é verdade, eu tô colocando uma hipótese. Talvez tu renuncie a isso e diz, cara, eu não vou ganhar grana, porque eu quero ganhar gente. Eu vou continuar com uma vida estabilizada financeiramente, uma vida humilde financeiramente, tendo o que comer, o que beber, o que vestir, estando nisso satisfeito, para que eu possa pastorear gente e ganhar pessoas para Jesus. Isso vai ter peso lá. Isso vai ter peso no julgamento. Quando Jesus voltar, ele vai chegar primeiro para os acasos. E aí, Wesley, eu quero te dar encargo. Quando ele estabelecer o reino, primeiro juízo é de quem vai governar comigo. Então, gente com corpo glorificado. Gente que já está salvo. Não é um juízo de condenação, é uma distribuição de recompensas. Amém? Amém? O juízo final, não. O juízo de Apocalipse 20, o inferno devolve seus mortos. Sim, o mar devolve seus mortos. O mar devolve seus mortos. A morte devolve seus mortos. E agora todos são julgados diante do grande trono branco. Abram-se os livros. Por que é os livros? Os livros. É mais de um, não é só o livro da vida, então. Não. Existem registros, né? Há uma nuvem de testemunhas. O salmista, eu acho que é o salmista Davi, ele diz assim, o Senhor escreveu sobre os meus dias, né? Há um anjo registrando nossas obras. Há um escrivão, então, no céu. Escrivão. Uau! Existem livros, há registros a nosso respeito, que serão abertos naquele dia para quem participar daquele específico julgamento. E não só isso, o nosso julgamento também vai ser baseado naquilo que está escrito. Então vão ser abertos os livros, beleza? Só que o juízo final, aquele juízo que implica condenação, nós não estaremos inseridos para ser julgados. Nós vamos estar na plateia, nós vamos estar na promotoria. Você fala quem está em Cristo Jesus. Quem está em Cristo Jesus. E quem morre sem Cristo? Aí, agora tu abriu um assunto muito relevante no que diz respeito a reino, cara. Quem morre em Cristo hoje está onde? Na Nova Jerusalém, no céu. No céu, beleza, tá no céu. Quem morre sem Cristo vai pro inferno. Só que o lance é que o céu e o inferno não são um fim em si mesmo. Ambos deixarão de existir, cara. Imagina que isso parece que não cabe na mente da gente. Mas ambos deixarão de existir. O inferno será lançado no lago de fogo, Apocalipse 20 diz. Mas e o céu? O céu vai ser lançado também? Não. A Bíblia diz em Efésios 1:10 que o plano secreto foi revelado.
Qual é o plano secreto de Deus? Tudo que existe no céu e na terra fundirão. Porque o plano secreto foi revelado. Que na plenitude dos tempos, ou no fim dos tempos, Deus fará convergir tudo que existe no céu e na terra. E aquilo que é físico e aquilo que é espiritual vão se fundir e se tornar uma só realidade. Então, de uma certa maneira, as pessoas vão para o céu. Vão pro céu. Exatamente. Aqui na terra. A gente pode dizer sim, não, nós vamos pro céu, vamos. Claro. Cada igreja que vai morar no céu, sim, vamos morar no céu. Mas o céu vai ser aqui. Vai ser aqui. Porque o céu estará aqui. Sim, vai ser Né? acoplado. Alguém um dia brincou dizendo, a igreja tá querendo ir pro céu e o céu tá vindo pra cá, vão se desencontrar, né? Vamos chegar lá, cadê o céu aqui? Né? Pô, cadê o céu daqui? Cadê a Nova Jerusalém? Cadê tudo? Né? Porque hoje o céu ele é uma dimensão espiritual onde Deus habita. Sim. Né? Há quem diga que é o paraíso de Deus, né? Onde está a árvore da vida lá. Só que por que aqueles que morrem em Cristo estão lá não comem? Primeiro, porque eles não têm corpo, Porque só vai ser não quando... interage com... No arrebatamento, né? Exato, agora quando acontecer o arrebatamento, com Jesus voltar, a promessa de Apocalipse 2,7 é: aquele que vencer eu lhe darei direito de comer da árvore da vida que está no centro do paraíso de Deus. No mesmo lugar que estava lá no Jardim do Éden, no meio do paraíso de Deus. Então, é como se o Éden fosse tirado, mas ele vai ser devolvido. Vai continuar aquilo que Adão parou. Ponto. Então, para nós terminar esses minutos aí, cara, tu vê como é um assunto que não... Vai longe, né? Vai. Eu quero terminar aqui. Mateus 24, 29. 24, 29. Imediatamente após o tormento daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz. As estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Então, e somente então, surgirá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra prantearão e verão, todos verão, o Filho do Homem chegando nas nuvens do céu com poder e grande glória. E então ele enviará os seus anjos com poderoso som de trombeta, e estes reunirão seus eleitos dos quatro ventos, de uma extremidade à outra do céu. O que está acontecendo aqui? A vinda de Jesus e o arrebatamento junto. Acontece simultâneo. O arrebatamento acontece junto com a vinda visível de Jesus, né? Todo olho verá. Amém? Amém. E aí começa o reino, né? Na verdade, quando a gente fala começa o reino, na verdade ele vai retornar, né? Para concluir essa nossa série sobre reino aqui hoje, que depois a gente pode fazer talvez uma outra série sobre escatologia para aprofundar esse entendimento, é que, primeiro, não vai subir ninguém. É Jesus que vem, né? E eu quero ler um texto que para mim é maravilhoso, que está lá em Apocalipse capítulo 21, 3. Eu ouvi uma forte voz do céu, uma forte voz que procedia do trono e declarava: eis que agora o tabernáculo de Deus está entre os homens, com os quais ele habitará, e eles serão seu povo, e o próprio Deus estará com eles para sempre. Habitação. Logo, não é nós que vamos, é o tabernáculo de Deus que vem e agora estará entre os homens. E esse tabernáculo desce depois do milênio. Depois do milênio, no meu entendimento. Mas para os amilenistas, esse tabernáculo desce após o reino ser estabelecido e o juízo final ter sido feito. O que inaugura a era vindoura é o tabernáculo de Deus descendo na terra. Uau! O que inaugura, olha só, nós falamos de alguns tempos aqui. O que inaugura o fim dos tempos? Atos 2, né, o princípio das dores. O que inaugura a grande tribulação? O aparecimento do anticristo. O que inaugura o milênio, na minha concepção? Jesus num trono. O que inaugura a era vindoura? Deus descendo na terra para estar com os homens para sempre. Amém. Né? E aí vai se cumprir todas aquelas profecias messiânicas que eu te mandei, inclusive, que é o boi e o leão pastarão juntos no campo, haverá plenitude e justiça no meu santo monte, e de tempos em tempos vocês virão a Jerusalém comemorar a festa dos tabernáculos. Cara, isso, A harmonia que tinha... isso não pode acontecer num céu espiritual, mano. Não. A harmonia que tinha no jardim vai ser restabelecida. Uau, e aí Deus vai continuar. Nós vamos continuar o que Adão parou, que é quando Deus cria Adão, ele diz: você é minha imagem. Você é a imagem do Deus invisível. Agora vai e revele o Deus invisível a toda a ordem criada. Né? Quero concluir aqui, terminar minha fala
né, falando uma fala polêmica, mas que vai ressaltar talvez uma curiosidade dentro dos nossos ouvintes, que é: o que faremos então depois que Deus estiver entre os homens? Porque vai ter muito crente. Eu acredito que não vai ser, 7 bilhões de cristãos, mas vai ter muito crente. Vai ter muito. E, cara, a gente não vai viver, vamos lá. Só isso, vamos só festejar. Nós não vamos só festejar, cara. Nós vamos exercer um trabalho apostólico. Um governo sobre toda a ordem criada. E eu e alguns amigos que pensam como eu, né, a gente crê que Deus vai usar o planeta Terra como uma base apostólica de envio para toda a ordem criada, para todo o universo. Aí imagina, Fábio, vamos concluir aqui. Imagina você com o corpo glorificado, você está lá em Jerusalém e tal, e aí Jesus chega: Fábio, agora eu quero enviá-lo lá para o planeta, lá para Marte, e eu quero que você mexa no eixo daquele planeta, eu quero que você coloque um pouco mais de sal na água e vai começar a nascer vida lá dentro. Imagina que doideira, cara. Quero que você colonize aquele lugar, quero que você revele a minha glória naquele lugar. Wesley, tu vai lá para outra galáxia, Wesley. Você vai exercer Tu tá entendendo, cara, o nível desse entendimento? Como ele começou em Adão e Eva. Como o reino de Deus, ele é tão amplo, né? Esse evangelho nós vamos ficar no céu para sempre com uma arpinha na mão e uma roupa de batismo não faz sentido com as escrituras, cara. Agora, quando nós olhamos o reino a partir de uma visão plena, consumada e gloriosa, aí começa a fazer sentido. Amém? Amém. Então, para você que participou dessa série aí, né? Encerramos nosso 4º vídeo aí com glória, cara. Com glória. Maravilha. Amém? Muito obrigado. E compreendendo que um dia Jesus estará conosco. E é por esse dia que nós nos movemos. Né? Romanos 8, 23. É isso que nos move. É ver o Senhor Jesus vindo. Estabelecer o seu reino e nós pudermos continuar o que Adão parou, que é governar sobre toda a ordem criada e revelar a sua imagem. Amém. Glória a Deus. Meus queridos, obrigado por estar com a gente até aqui. Mas uma coisa eu quero ressaltar para você. Jesus ainda não voltou, o reino vindouro ainda não foi estabelecido, ainda dá tempo. Ainda dá tempo de você se estabelecer em Cristo e fazer parte de tudo isso que a gente está falando aqui. Ainda há esperança, meu querido, para cada um de vocês, que ainda não conheceram a palavra de Deus, que não conheceram a Cristo. Meu Deus. Eu te convido hoje a conhecer Ele. Eu te convido hoje a dobrar o teu joelho, fechar os teus olhos aonde você estiver. Sim. E reconhecer que Ele é teu único e suficiente Salvador. Reconhecer que Ele é o teu Senhor, o teu amado, o teu Abba, o teu Pai. Ele é tudo isso para você. Ele mandou o seu Filho para morrer por nós, para lavar os nossos pecados, para remir os nossos pecados, para nos inserir neste reino. Ele te deseja. E da mesma forma que Ele vai vir habitar nesse reino vindouro conosco, Ele quer habitar contigo aí na tua casa, aí na tua vida. Ele quer mudar essa estrutura caída do pecado que habita em nosso meio, esse sistema do anticristo que está sobre a humanidade. Ele quer te livrar de tudo isso. Por isso, meu querido, entrega a tua vida para Jesus e viva as promessas de Deus sobre a tua vida. Amém, meu querido? Wesley, Deus abençoe a tua vida, mano. Obrigadão, tamo junto. Que precisar de nós, nós estamos sempre aí para servir o reino de Deus. Amém, meus queridos? Que o Eterno te guie, te guarde e te abençoe. Que a luz do Senhor resplandeça sobre ti. Até o próximo programa. Shalom. Shalom. Venha o que tem sede.